Vamos começando. Então, eu já solicitei que todos mantenham o áudio fechado, o vídeo fechado, até por conta da conexão, né, gente? Quem não conseguir assistir por aqui, o YouTube também está disponibilizado aqui o link. Em primeiro lugar, quero dar bom dia a todos, um feliz 2021, é o primeiro grande encontro nosso, e já faço um convite aqui, que depois vou refazer, que terça-feira, pela manhã, mudamos o nosso horário, às 9 horas da manhã, pelo YouTube, estaremos com a nossa primeira web aula, onde a gente vai falar de dermocosméticos e microagulhamento, não apenas microagulhamento, mas sim os dermocosméticos que normalmente a gente usa, né, dando ênfase aí para o nosso coringa tão especial que é o Dermo Plus. Então, espero vocês terça-feira, lá pelo YouTube, às 9 horas da manhã. Hoje, o nosso assunto é limpeza de pele, que muitas pessoas dizem assim, a limpeza de pele profunda. Por que ficou essa nomenclatura de limpeza de pele profunda? Porque algumas pessoas fazem uma higienização de pele e consideram isso como uma limpeza de pele, ou vendem isso como uma limpeza de pele. Então, aquelas pessoas que fazem a limpeza de pele mesmo, efetiva, com extração, com descongestão, acabaram para mostrar a diferença, criando uma nomenclatura de limpeza de pele profunda, que, na verdade, limpeza de pele seria essa com extração. Mas o profunda, ela veio meio que em defesa, né? Pois não é somente uma higienização, ok? Nós vamos falar exatamente sobre o objetivo da técnica, como ela deve ser feita, e o protocolo passado é um protocolo meio que nacional, né? É um protocolo que é usado na maioria das escolas, o passo a passo, um passo a passo clássico. E se alguém tiver algum comentário, vai lá no bate-papo, tá? Estou tentando aqui acompanhar o bate-papo com vocês também, através do celular, e a gente vai respondendo a todo mundo que for possível. Quem não for possível, a gente acaba respondendo depois, não tem problema, a gente pode conversar em box também. Para quem não me conhece, eu sou Elisete Garcia, eu coordeno a área técnica da Extratos da Terra. Essa semana eu me surpreendi, inclusive, com uma pessoa que era de Santa Catarina e não sabia que a nossa empresa é em Santa Catarina, Florianópolis, né? Mas conhece, eu faço especial a você. A nossa fábrica, ela é... visita a nossa fábrica, conheça, é muito legal a gente conhecer. E para quem não tem essa oportunidade, nós temos uma live no nosso IGTV do Instagram Extratos da Terra Oficial, mostrando a nossa fábrica por dentro. E isso é muito legal a gente conhecer, tá bom? Carmen, bom dia. Carmen Lúcia. Vamos iniciando. Então, vamos lá. Quando a gente fala em limpeza de pele, nós falamos do maior órgão do nosso corpo humano. Isso é uma frase muito debatida, muito comentada, todo mundo fala isso, mas é porque é uma verdade, né? É a nossa referência, é o nosso invólucro, é o nosso limite entre o mundo exterior e o interior. E quando a gente fala de pele, a gente fala de um órgão tão vital como o coração, como os rins, como o pulmão, porque a gente não vive sem nossa pele. Ela é a nossa saúde, ela é o nosso bem-estar. Então, essa questão de se cuidar de pele nunca foi tão comentado como agora. Inclusive, a gente já sabe que o comportamento mundial mudou muito em relação à pele por conta de uma pandemia.
que é a higienização. As pessoas não se davam conta de lavar tanto as mãos, de ter tanto cuidado com higiene, até o seu higiene, né, de pele mesmo, por conta da responsabilidade que esse órgão tem de nos proteger. Então, ele tem que ser tratado com muito carinho, com muita atenção. Ele cobre aproximadamente 2 metros do nosso corpo, né? Tratando em todo a nossa distensão. E ele é responsável por quase 1/6 de peso corporal. Aliás, eu costumo dizer que eu não sou gorda, eu devo ter pele a mais, né? Ou a minha pele talvez pese mais. Seria uma boa desculpa, né? Então, a nossa pele é um invólucro extremamente importante de proteção, tanto ao meio interno quanto ao externo. Porque a nossa pele, ela não permite que a gente perca água, que a gente perca fluidos, e também não permite que a gente tenha invasão de micro-organismos ou substâncias que sejam nocivas ao nosso organismo, dito um vírus também, né? Além das bactérias. Então, ela é extremamente importante, só que ela é uma barreira impermeável. E eu costumo brincar que o Papai do Céu fez lá a nossa pele como uma barreira impermeável para que nada saísse, nada entrasse, e aí vem o espírito de porco, que somos nós, profissionais da área, e queremos introduzir o princípio ativo através da pele. Isso não é fácil, gente, não é fácil, tá? Inclusive, essa metodologia que as pessoas fazem de estar, inclusive, passando fruta, legume na pele, é muito complicado, porque a nossa pele não tem uma fácil permeação, nossa pele não se alimenta, nossa pele não digere. Os alimentos, eles têm que ser ingeridos e o nosso corpo distribui ou elimina aquilo que não serve para a gente. Então, nós temos uma dificuldade incrível de fazer com que a nossa pele permeie princípios ativos, permeie medicamentos. Para isso, foi criado nanotecnologias que fazem com que a nossa pele quebre assim um pouquinho da barreira e permeie os ativos importantes, sem mudar as características dela. E a limpeza de pele, ela vem nesse sentido. Ela vai melhorar várias questões da pele para que a gente inicie um tratamento facial. Então, hoje, o nosso tema, ele vai mais direcionado ao facial. Então, a nossa pele, como ela é a nossa primeira linha de defesa contra bactérias, contra vírus, quanto mais saudável eu puder manter a minha pele, quanto mais equilibrada, mais ela vai me auxiliar. Porque, como ela também mantém a nossa temperatura corpórea, quando ela está saudável, ela nos auxilia até numa patologia. Eu estou doente, minha pele também é responsável por manter a minha temperatura corporal, e isso vai me auxiliar. Também auxiliando, como eu falei, na entrada de vírus e bactérias, porque ela não permite, desde que a pele esteja saudável e íntegra, tá bom? Cuidado com procedimentos muito inflamatórios, que baixam a imunidade da pele e deixam essa pele exposta. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre microbiota. A nossa pele, ela é muito sensível, né? Ela reage ao toque. Então, qualquer coisinha que a gente faz, a pele fica roxa, porque tem uma vascularização ali periférica importante, que é onde a gente até trabalha a nossa drenagem linfática. Então, qualquer movimento mais brusco, ele causa dor, causa hematoma. Ela é frágil, isso mostra o quanto de frágil a nossa pele é. Ela é o primeiro órgão visível a olho nu. Eu olho uma pessoa e eu vejo primeiro o quê? A pele. Gente, isso pode causar um impacto muito grande na autoestima, porque também é o primeiro órgão que eu vejo no espelho. É o primeiro órgão que as pessoas veem, né? Eu, esse ano, completo 45 anos de profissão estética,
embora seja biologia de graduação, sempre o meu trabalho, por 45 anos, foi na docência, na coordenação, no atendimento, na cirurgia plástica, em estética. E nesses 45 anos, eu vi muita gente sofrer muito com a autoestima. Essa questão é muito séria, né? Então, uma pessoa que tem acne, uma pessoa que tem mancha, uma pessoa que tem cicatrizes, uma pessoa que está com a pele não num estado tão saudável, ou para ela não tão harmônico, traz problemas significativos na autoestima. Então, quando nós tratamos de pele, nós não estamos tratando só de um órgão, nós estamos tratando de uma pessoa. Isso é estética científica, isso é estética integrativa, e é por aí que a gente deve repensar e elaborar os nossos procedimentos. Falando um pouquinho mais e rapidamente sobre a pele, a gente tem que lembrar a estrutura dela, a função dela, né? A pele é um órgão dinâmico. Ela está sempre variando com o tempo, com a temperatura, com a idade. Ela se renova, uma pele jovem se renova a cada 28 dias. Depois ela vai diminuindo essa renovação celular. Importante a gente lembrar que a gente nasce com um número de renovações celulares possíveis. E muitos tratamentos hoje estimulam muitas renovações celulares que lá na terceira idade vão trazer intercorrências na pele. A gente tem que tratar ela com muita responsabilidade, né? E a pele, ela não é só uma pele, ela tem a interferência da nossa alimentação, dos nossos hormônios. Eu costumo dizer que nós não conseguimos ter uma pele bonita, um cabelo bonito, se a gente não estiver saudável, porque a nossa pele reflete tudo isso. E ela também tem a interferência do ambiente externo. O sol, o calor, excesso de frio. Então, vários fatores externos, até a baixa umidade do ar, vai interferir na nossa pele. E essa pele, ela vem... alguém está riscando a tela, Viviane? Alguém está riscando a tela, gente, eu vou ter que parar, interromper, talvez, o compartilhamento novamente, porque só dessa forma eu consigo tirar o risco da tela, tá bom? Então, vamos lá novamente e vamos compartilhar novamente. Tudo bem com o compartilhamento? Então, algo interessante, né? Que para a gente ver que tudo é cíclico, nada para. Há também novos artigos, novas falas, de que nós tratávamos lá no passado a pele como 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Hoje, nós trabalhamos pele, camada de pele com epiderme e derme. A hipoderme, nós chamamos de camada subcutânea, e em algumas literaturas já não se considera mais a camada subcutânea, a hipoderme, o tecido adiposo, como camada de pele, porque, na verdade, ele faz parte do tecido adiposo, né? Então, é legal também a gente entender as questões que vêm de novos estudos. Legal isso, tem toda a coerência. Então, quando a gente hoje fala de hipoderme, na maioria das vezes vocês veem a fala de camada subcutânea, tecido subcutâneo, que ele está sendo separado das camadas de pele, exatamente, tá? Então, isso também são artigos novos, né, que a gente vai lendo e se atualizando. Em relação à epiderme, na verdade, a gente tem todo o trabalho sobre essa camada, né? A camada córnea, a primeira camada de pele, que é a epiderme, porque ela é a camada mais externa. E os cosméticos, eles atuam na epiderme.
O cosmético, eles, além de atuar na epiderme, hoje eles têm a facilidade de chegar até na derme, mas nós não adentramos em derme profunda, porque derme profunda a gente vai trabalhar mais a questão de medicamentos. E nós trabalhamos com cosméticos, tá? Isso é muito importante a gente salientar, né? Porque algumas pessoas, às vezes, fazem confusão. Ah, mas até onde a gente pode resolver um problema? Nós podemos resolver problemas de pele, das camadas mais externas. E aí, a gente tem a camada epiderme como uma camada protetora. A gente vai comparar, por exemplo, a epiderme a uma armadura, né? Aquela armadura que os senhores feudais usavam. Só que nós comparamos essa armadura como biológica, e não aquela armadura biológica. Às vezes a gente não consiga ver a olho nu, mas ela impede a entrada de micro-organismos nocivos. Mas essa camada também é a camada que tem um alto poder de regeneração, de renovação. Então, camada super importante quando se fala em tratamento e em pele. As funções dessa camada, elas são essenciais à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Haja dito que quando nós temos uma pessoa que sofre uma queimadura e lesiona a pele, ela tem intercorrências sistêmicas, o corpo dela responde, as pessoas chegam a óbito. Por quê? Porque toda vez que eu, por algum motivo, eu fragilizo a minha pele, que eu tiro a minha pele, eu estou causando um problema no indivíduo. Então, nós temos muitos tratamentos equivocados na estética que estão sendo combatidos por vários profissionais competentes, que fica tão sensibilizada que parece estar minando água. Isso é um processo inflamatório muito grande que pode trazer febre, inflamação, infecção. Tá? Isso pode trazer para a gente questões corporais, sistêmicas, problema de saúde mesmo. Por quê? Porque a função principal da epiderme é uma barreira térmica, ela é responsável por manter nossa temperatura corpórea. Se a temperatura corpórea não é mantida, é porque a pele não está sendo capaz de fazer isso. Por que ela não é capaz? Porque ela não está saudável. Vamos pensar nisso com muita responsabilidade. Algumas pessoas estão dizendo que está travando, eu estou acompanhando aqui por outro equipamento e não travou aqui. Não sei se é alguma coisa individual, né? Então, se alguém puder dizer para mim se é realmente a minha internet, tá? Tá travando para todos? Tá. Como eu disse para vocês, às vezes dá uma travadinha, porque nós estamos num número grande de pessoas, mas ela volta, tá? Porém, para mim, que estou assistindo aqui em outro equipamento, continua bem. Mas se travar, ele volta. Bom, então, além da barreira térmica, tem a questão de ser uma barreira isolante mesmo, né? Isolante físico. E aí me protege totalmente. Ah, mas Elisete, por que você está falando tudo isso? Não é o tema limpeza de pele?
Gente, limpeza de pele é manter a nossa pele saudável. É início de todo o tratamento na estética. Né? O que eu estou tentando passar é a responsabilidade que o profissional tem em trabalhar com o maior órgão do corpo humano. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos fazer um bom trabalho. Então, para eu ter uma barreira térmica, uma barreira isolante, para eu ter minha pele trabalhando em meu benefício, ela tem que estar saudável. Ela tem que estar muito bem tratada. E nós fazemos isso com muita categoria, não é verdade? Fora isso tudo, se ela estiver saudável, ela faz uma barreira de radiação solar. Essa barreira é a melanina, porque a minha pele mancha. Porque, por algum motivo, eu precisei estimular a melanina para me proteger. Porque toda vez que a minha pele é exposta aos raios UV, seja o VA, o VB, o VC, a produção de melanina lá na camada basal, ela vai aumentar para me proteger. Por isso que a gente fica bronzeada. E a nossa pele engrossa. Só que aí a gente toma sol em excesso e a gente faz o quê? Descama. Gente, todo mundo sabe que a descamação um dia a gente vai pagar um preço. Quem aqui estiver me assistindo e tiver perto da minha idade, né? Eu tenho 63 anos. Eu sou de uma geração que não se protegeu do sol na infância e na adolescência, que fez uso de muito sol. A gente descascava, a mamãe passava hipoglós, que era o máximo que ela conhecia, a gente continuava brincando no sol, e hoje a gente tem hiperpigmentação, a gente tem manchas solares, a gente tem melasma. Por que a gente tem tudo isso? Porque em algum motivo a gente fragilizou, a gente inflamou. Toda vez que a gente descama uma pele, é um processo inflamatório. O sol mostra isso muito bem. Toma sol em excesso, a pele fica vermelha. Primeiro passo da inflamação. Depois descama. Por quê? Aquele tecido morreu. E é isso que a gente usa no procedimento estético. A gente não, eu não uso isso há anos. Mas vamos pensar, vamos raciocinar. Essa é a forma correta de tratar uma pele? Então, hoje a gente vê a estética dividida em dois níveis, né? Quem quer descamação e quem não quer mais descamação. Porque quem já entendeu o quanto a gente tem que proteger esse órgão tão importante que é a nossa pele. Fora isso também, a nossa pele, ela tem uma barreira à pressão, aos impactos, aos golpes, à abrasão. Essa epiderme é responsável por formar a camada de defesa. A gente não pode ficar alterando muito a epiderme para ela manter essa camada de defesa. E aquele tecido adiposo, as células adiposas que guardam a nossa gordurinha, né, que a gente tanto adora, ela faz que nem uma almofada para proteger a gente como se fosse um amortecedor. Protege o tecido muscular, protege a fáscia, que é aquele tecido fibroso que passa sobre os músculos e também inflama e dói pra caramba, tá? Então, o tecido adiposo, claro que ele tem que existir também. Não precisa ser tanto como o meu, né? Porque haja almofada aqui. Mas ele precisa. Então, tudo tem uma razão de ser, né? A barreira química que a epiderme nos traz. Por quê? A pele do ser humano, ela tem uma superfície seca. Nós não gostamos muito de umidade, né? Tanto que quando a gente fica muito na piscina, na banheira, no chuveiro, a nossa pele enruga. Porque nós nascemos seres secos, né? Nós também temos
essa limitação de passagem de moléculas nocivas. Então, se eu detonar a barreira química da minha pele, todo mundo entra, vai virar uma festa na nossa pele. E a capacidade da gente também perder líquido, manter o nosso pH. A barreira química, gente, é o nosso pH. Tá? Nós precisamos dessa barreira química e microbiológica que estão interligadas, porque o pH cutâneo tem que ser ácido. Muitas coisas que a gente usa deixam o pH ou para o lado do neutro ou alcalino, enquanto a nossa pele tem que ter um pH ácido. Cada região do nosso corpo tem um pouco de diferença entre pH, mas o da nossa pele tem que ser ácido, porque ele ácido, ele é um meio interessante para que os micro-organismos que me protegem estejam vivos. E eles me protegendo, eles matam os nocivos. Se eu não tiver essa primeira camada de pele íntegra, se eu não tiver essa linha de defesa íntegra, o meu sistema imunológico foi para as cucuias e a minha pele não me protege mais. Então, percebe que falar de limpeza de pele é falar da saúde. Da saúde geral. Nós estamos no momento onde só falamos de saúde. E a gente precisa ver com este olhar, sair da casinha, né? Ok? Bom, como operadora fundamental de várias funções, a nossa pele tem outros papéis que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso, né? Então, regular a temperatura, a pele, por exemplo, quando a gente transpira muito, é porque ela tem a necessidade de controlar aquela temperatura corpórea. Então, no verão ela age de um jeito, no inverno ela age de outra forma. O controle da sensação. Se a gente for pensar, eu trabalhei com 2 cirurgiões plásticos que diziam muito isso. Lembre sempre de dizer que a nossa pele é um órgão sexual muito importante. Por quê? Na nossa pele, há o controle da sensação, as terminações nervosas, nível de pressão, de vibração, do toque, da dor, aquele arrepio, que nem sempre é de frio, né? Ou até a repulsa, né? Não gostei, parece que a pessoa tem um cheiro que não me agradou. A química de pele é a sexualidade. E isso eu aprendi com os 2 professores em cirurgia plástica que eu trabalhei e que eram diretores de grandes centros de queimados da América Latina, né? E eles diziam o quanto importante a pele é, só se aprende quando se perde a pele, no caso dos queimados. Então, a gente também está tratando de um órgão sexual, de repente, além de tudo isso que a gente já falou. A pele se regenera, ela repara feridas, ela cicatriza. A pele tem uma fonte de alimentação que ela vem do tecido adiposo, que está lá na camada subcutânea, está lá armazenada como nutriente. E se o corpo necessita, né, ele vai passar a buscar nessa armazenagem. Então, olha só quantas funções importantes nós temos na nossa pele. Mas a que mais nós interagimos é nessa barreira protetora da nossa pele, né? Que regula a temperatura, a perda de água. Por isso que a nossa pele desidrata. Às vezes, algumas pessoas chegam para a gente e falam assim, minha pele está extremamente seca. Aí começa a utilizar um produto para pele seca, minha pele está extremamente oleosa. Na verdade, a nossa pele não está seca. No Brasil, nós temos pouquíssimas peles secas, mas nós temos muitas peles ressecadas, dependendo do clima, baixa umidade do ar, perda transdérmica de água. Nós vamos falar sobre isso até na emoliência.
O pH de pele, manter o pH de pele fisiológico, que é ácido. Proteger a nossa pele de agressões externas, como clima, poluição. Ah, como que eu vou proteger da poluição? A gente tem hoje um monte de cosmético antipoluente, né? Antipoluição, detox. Então, quando a gente fala em vamos manter a função de barreira da nossa pele, a gente fala de microbiota, de como preservar. A gente não usava esse termo microbiota, microbiologia, microbioma há tempos atrás. Mas pela necessidade de tanto que nós fomos agredindo a pele com tratamentos equivocados, a gente começou a ter a necessidade de estudar cada vez mais essa questão. Então, quando a gente fala de microbiota, nós estamos falando da primeira barreira imunológica do nosso organismo todo. Muita gente fala assim, o extrato córneo é composto só de células mortas. Então, vamos renovar, as mortas saem e as mais jovens chegam. Pois é, mas nós temos vários estudos que comprovam que essa camada é biologicamente ativa. E daí? Ela é ativa, gente. Ela tem até memória. Sim, não tem núcleos, mas elas é uma camada biologicamente ativa. Trabalha por comunicação, tem memória. Nós fizemos, inclusive, uma palestra, acredito que foi no nosso segundo circuito de conhecimento. Esse vídeo está salvo no nosso EAD, no nosso YouTube Estrada Terra Oficial. E lá a gente fala exatamente sobre isso, né? Aqui eu vou dar uma pincelada, mas quem quiser rever essa aula, ela está no YouTube, Estrada Terra Oficial, em vídeos, ou solicita o link do nosso EAD, que a gente já pode passar aqui para vocês, tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa visão de que a nossa camada de pele, ela é ativa, ela tem memória e ela é de suma importância para nossa saúde geral. A microbiota, ela é mais do que uma barreira física, que essa barreira física é extremamente importante contra os nossos patógenos, antígenos, tudo que pode eventualmente invadir o nosso organismo. Mas o extrato córneo é onde moram os micro-organismos que me defendem. A gente fala tanto de flora do intestino, isso já ficou na mente de todo mundo, né? Tá, eu tive uma diarreia, eu preciso tomar um remedinho para manter a nossa flora intestinal. Eu tenho a síndrome do colo irritável, eu preciso fazer um tratamento para manter minha flora intestinal. Mas não se falava de flora de pele ou de outros membros do nosso corpo. Tá? Flora de pele tem que ser mantida. O micro-organismo gosta de pH ácido, o micro-organismo gosta daquele meio, hidratação e sebo junto. Tudo isso é importantíssimo. E aí eu trago para vocês somente algumas curiosidades, né, sobre a pele. Em 1 centímetro quadrado de pele, existem 6 milhões de células. Existem 2.000 melanócitos que estão trabalhando em nossa defesa. 15.000 glândulas sebáceas, porque é importante que a gente produza sebo. A hora que a gente para de produzir sebo, gente, a gente não tem mais nem lubrificação, né, de pele. 5 folículos pilosos em cada 1 centímetro quadrado de pele. 1 metro de vasos sanguíneos. 100 glândulas sudoríparas. Eliminam o nosso suor. 5 metros de nervos a cada 1 centímetro quadrado. 12 pontos criosensíveis. 2 pontos termosensíveis. Então, tem noção? Se nós temos aproximadamente 2 metros de pele no nosso corpo,
cada centímetro quadrado, né? É o que tem de composição, gente do céu. É muita coisa, né? Até aqui a Aline está dizendo, se a gente parar para analisar isso, é realmente uma coisa maravilhosa. Nossa pele é uma coisa maravilhosa. Então, barreira epidérmica tem uma relação com a permeabilidade da superfície cutânea. A nossa epiderme, ela tem uma membrana que ela é carregada negativamente, tá? Essencialmente impermeável aos eletrólitos, entendeu? Impermeável. A nossa pele tem que fazer isso, senão a gente morreria. Muitas das substâncias aplicadas na pele não ultrapassam nem o extrato córneo. E isso é muito importante quando a gente fala em cosméticos, sabe? Eu vejo o pessoal, esses dias mesmo eu tive um problema com uma pessoa que usou um cosmético bem baratinho, com uma embalagem linda. Comprou pela internet, bem baratinho, e sem a preocupação alguma na produção de um cosmético que você vai usar na sua pele. E a pessoa teve uma hipersensibilidade que ficou um monstro de inchada, né? Parecia até celulite na sua forma mesmo infecciosa. E nós, Estratos da Terra, temos tanto essa preocupação de desenvolver um cosmético que, além de permear, e, gente, para permear, vocês não têm noção do sacrifício, desde a base cosmética, desde o veículo que você está usando, né? Então, cuidado com o que você coloca. Por quê? Muitas coisas que a gente está colocando está ficando só na superfície mesmo. Não tem capacidade nenhuma de permeação na pele, porque a pele não permite. Então, busquem produtos de tecnologia. Se a minha pele é impermeável e vem um espírito de porco que trabalha na estética e quer enfiar o princípio ativo nas camadas de pele, eu preciso ter algumas técnicas. A limpeza de pele, ela vem através disso. Então, desengorduramento superficial. A massagem. Então, a massagem que é muito importante. Se as pessoas soubessem que a massagem é muito mais importante, às vezes, do que alguns outros produtos, alguns outros equipamentos, porque a massagem você vai causar uma vascularização, você vai causar um aquecimento, você vai auxiliar na permeação. Manuela está dizendo espírito de porco, é que minha avó usava muito essa expressão. Ah, isso daí é um espírito de porco, né? Então, aquele cara teimoso, né? O calor, quando a gente faz calor, aquece uma pele, a gente baixa o nível da imunidade e a gente tem uma melhor permeação de pele. Pele hidratada aumenta a permeação. Já ouvimos falar isso muitas vezes, né? O quanto a hidratação é importante. E aí a gente vê, todo cosmético de base vegetal hidrata já a pele, legal. Esfoliação auxilia? Sim. Tá? Auxilia a esfoliação, ela tem que ser controlada, mas ela auxilia na permeação. Tecnologias como vetorização, nanoencapsulamento, bases vegetais, ativos biocompatíveis, tudo isso ajuda na permeação, e isso é tecnologia. Então, toda vez que a gente aplica a maisena no rosto, o limão, eu tenho recebido sérias intercorrências que durante a pandemia as pessoas ensinaram esfoliação com açúcar e limão, passar bicarbonato com oxigenada para clarear. Essas pessoas estão todas queimadas, tá? Estão todas queimadas. Isso ninguém mostra na rede social.
As pessoas só mostram aquilo que elas querem, né? Então, permear ativos na pele realmente é um problema. Precisa de muita pesquisa, de muito estudo, né? Como eu disse para vocês, são 45 anos de estética. No passado, a gente dizia, o cosmético só age na camada córnea. E hoje não, a gente tem uma tecnologia maravilhosa para fazer a permeação na nossa pele. E aí a gente volta para o tema, né? Enfim, limpeza de pele. Limpeza de pele profunda, que, como eu falei lá no início, para quem não estava aqui, nós precisamos criar essa nomenclatura de limpeza de pele profunda, gente, para trazer o sentido da limpeza de pele mesmo, não é uma higienização, tá bom? Nós estamos falando de limpeza de pele profissional. O objetivo da limpeza de pele é manter a pele saudável, íntegra, detoxificada, mas principalmente preparar a pele para os tratamentos cosméticos e até para quem faz injetáveis, invasivos, porque muitas vezes eu fui solicitada a fazer uma limpeza de pele, uma pele oleosa, para quem ia fazer um lifting cirúrgico, porque é super importante você equilibrar, né, a questão da oleosidade, excesso de sebo na pele. Então, ele é o início de um tratamento, seja ele um tratamento cosmético, um tratamento injetável ou um tratamento invasivo, tipo uma cirurgia plástica. E, claro, se eu fizer uma limpeza de pele por mês, estou mantendo a saúde e o sistema imunológico da minha pele perfeito. Então, é a primeira técnica que eu faço em qualquer tratamento. Por quê? Porque a proposta é retirar aquela camada de células mortas, né, que a gente hoje botaria entre aspas, controlar a oleosidade, remover comedões ou algumas lesões se houver, retirar a sujidade realmente da pele de forma mais profunda, e com tudo isso eu facilito a permeação dos cosméticos que eu vou fazer num tratamento de acne, num tratamento rejuvenescedor, num tratamento clareador. Com tudo isso, eu estou estimulando a renovação celular e mantendo a nossa pele jovial, principalmente mantendo o equilíbrio da nossa pele. Então, quais são as indicações da limpeza de pele? Todas. Ela pode ser aplicada em qualquer biotipo, qualquer fototipo, qualquer idade, né? Nós temos na nossa legislação brasileira, a Anvisa determina que após 12 anos de idade já se possa usar cosmético. Na verdade, nós temos algumas crianças que já estão desenvolvendo hiperkeratinização e acne aos 10 anos. E aí, logicamente, o papai e a mamãe têm que fazer essa conduta. Mas, em qualquer idade, tá bom? Ela pode ser aplicada mensalmente ou, se for uma pessoa de pele extremamente oleosa, comedogênica ou acne grau mais elevado, de 15 em 15 dias ou conforme necessidade. Na verdade, gente, nós temos hoje tratamentos tão legais que a limpeza de pele pode se manter a cada uma vez por mês, né? Porque você tem aí um tratamento, por exemplo, para melasma. Você não vai encontrar necessidade de fazer uma limpeza de pele a cada 15 dias, a cada um mês, porque você está tratando essa pele e ela vai se manter limpa, né? E realmente hoje a gente tem aí muitos pré-adolescentes, né? Iniciando antes dos 10 anos, inclusive, a questão da acne. E eu vou dizer para vocês, os meus filhos sempre fizeram limpeza de pele, sempre cuidei da pele dos meus filhos antes de acne evoluir, né? Com o que nós tínhamos de recurso na época, porque os meus filhos
já não são tão jovens assim, eles estão ficando velhos, eu não, mas eles estão ficando velhos, né? Mas eu sempre tive essa preocupação, né, de cuidar de casa. Eles me acompanhavam até nas aulas, quem foi meu aluno sabe disso, que os meus filhos eram os meus modelos oficiais e adoravam. E é engraçado, porque como eu tenho 2 homens e uma menina só, na época era preconceito. Nossa, você vai fazer limpeza de pele, isso não é coisa de homem. Graças a Deus, isso não existe mais, né? Limpeza de pele é coisa para todo mundo. Enfim, limpeza de pele é para todos, tá? Normalmente, existem protocolos básicos, claro, que algumas empresas mudam, às vezes, algum protocolo, mas nós da Estraça Terra, a gente usa um protocolo que ele é clássico, né, aplicado, inclusive, nas escolas, que é higienizar a pele, se necessário demaquiar, higienizar, esfoliar. A gente tem muito a conduta de indicar uma esfoliação física nesse momento, porque nós não conhecemos a pele, a gente não quer deixar nossa pele sensível. Fazer a emoliência, logo depois a extração, o uso da alta frequência, para quem já tem o equipamento, é um equipamento muito legal e um dos primeiros que a gente investe. Uma máscara, né, que faça a descongestão dessa pele e a proteção. Então, eu montei aqui só os 7 pontos clássicos e a gente vai falar de um a um deles, ok? Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês um kit limpeza de pele versátil. Um kit limpeza de pele onde ele vem com um creme emoliente que pode ser usado até em peles gestantes, até em peles sensíveis, já explicamos por quê, né? Mas nós temos um outro kit limpeza de pele que também tem uma loção descongestionante. Então, nós temos... Descongestionante não, desculpe. Emoliente. Nós temos a forma de emoliente creme e também solução, ok? A primeira parte de qualquer tratamento, de qualquer sessão, seria remover sujidade superficial, maquiagem, remover resíduos da poluição, sabe? Resíduo de filtro solar. E aí, essa Aquaface emulsão de limpeza facial, ela também é um demaquiante, ok? Veja bem, quando eu compro um kit de limpeza de pele, este produto eu vou usar em todos os outros protocolos. Microagulhamento, clareador, por quê? Eu já insiro a emulsão de limpeza no primeiro passo, antes da higienização. Eu até costumo dizer que é uma pré-higienização em todos os protocolos. Então, você não vai usar esse kit só na limpeza de pele, tá? Você vai usar esse produto para tudo. Então, a emulsão de limpeza, como ela tem essa parte muito semelhante à pele, uma parte hídrica, uma parte lipídica que forma uma emulsão, e a nossa pele é uma emulsão, ela vai se grudar às impurezas da pele, mas ela vai fazer aquela limpeza de remover o que está na superfície, mantendo essa pele hidratada. Uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês. Todos os higienizantes extratos da terra preservam o pH cutâneo. Todos eles. Eu não preciso usar um tônico para regular o pH. Os tônicos que nós temos, a nossa linha, eles são tônicos para tratamento, porque nós não precisamos de tônicos para regular o pH, tudo bem? Então, as nossas higienizantes já limpam, já hidratam. Este, em particular, por ser uma emulsão, vai retirar impurezas como maquiagem, filtro solar, mas ele tem um agente antipoluição. Vocês sabem que as partículas poluentes, elas causam radical livre? Envelhecimento, mancha, acne, vocês sabiam disso?
Essa questão da poluição tem sido muito estudada, inclusive no melasma. Quando as pessoas dizem assim, eu quero um peeling para o melasma. Não, o melasma vai muito além de um peeling. Né? O melasma também pode ser causado pela poluição. Então, lembre-se, esse produto tem um ativo que vai tirar essas partículas poluentes que impregnam nas camadas mais profundas da pele. E ele traz ômegas para a nossa pele, sem deixar resíduo oleoso, compatibilidade, que vai deixar a nossa pele boa, hidratando, mantendo elasticidade, tá? Então, ômegas 3, 6, 9. Esse é o primeiro passo, né, para nosso tratamento. E quais são os ativos que fazem tudo isso? A lantoína, um complexo vegeóil, raspa de joá, é um saponificante natural. Quem é da roça conhece o joá, né? Até como creme dental, o joá também entra no creme dental. Então, é um ativo biotecnológico compatível com a nossa pele. E o Puricare, que é o extrato de moringa, que ele é o ativo que retira os agentes poluentes da pele. Moringa, também lá da roça, o pessoal vai conhecer. Fizemos a pré-higienização, agora nós vamos higienizativa em relação à oleosidade, tá? Então, nós fizemos a primeira parte, que é a pré-higienização, removemos a sujidade, removemos resíduo de maquiagem, agentes poluentes, e aí nós vamos fazer a higienização efetiva. Então, a proposta que eu estou passando para vocês é de uma dupla higienização, e não um ou outro. Isso principalmente aqui, na limpeza de pele, ok? Bom, o sabonete líquido de limpeza de pele, ele vai fazer uma limpeza de pele mais profunda, tá? Agora, qual é o diferencial desse sabonete? Que todos os tensoativos são vegetais. O que é tensoativo? Tensoativo é aquilo que faz a espuma, que faz a detergência. E quando você usa um sabonete que não é vegetal, você tem aquela impressão de ressecamento. Você lava a pele, parece que o negócio está repuxando. Quando eu uso tensoativos vegetais, que são extraídos de plantas para fazer essa detergência, eu não tenho isso. E este produto já tem uma ação adstringente. Eu não preciso usar um tônico depois da emulsão ou depois do sabonete. Combinado? Tem um rendimento excelente realmente, né? Aliás, o kit limpeza de pele, um rendimento muito bom. Quem faz toda esses benefícios são extratos, principalmente de frutas vermelhas, né? Cereja, framboesa, mora. Você sabe que extratos de frutas vermelhas, eles são ricos, essas frutas vermelhas, em alfa-hidroxiácidos naturais, né? Então, eles conseguem ter uma ação adstringente, uma higienização mais profunda. Então, fez uma pré-higienização e higienizou, nós vamos para a esfoliação. Muita gente me pergunta assim, mas você não usa um peeling químico ou um peeling elétrico no dia da limpeza de pele? Pois é, a limpeza de pele, para mim, na minha prática clínica, é o momento que eu vou conhecer definitivamente essa pele. Então, eu, Elisete, prefiro somente usar esfoliantes físicos, porque eu não conheço essa pele. Eu não sei se essa pele é reativa, hipersensível. Muitas vezes vocês encontram uma intercorrência e culpam o cosmético que você usou. E na verdade não foi o cosmético que você usou, foi hipersensibilidade. A limpeza de pele, ela já vai sensibilizar uma pele. A sensibilidade da pele, ela
sensibilidade da pele, ela às vezes é confundida com muitos vezes é confundida com diamante, tá? Essa pele. Então, a gente acaba tentando não sensibilizar mais. Algumas pessoas estão dizendo que está travando, não sei se é para todo mundo, não sei se é um problema particular, tá bom? E aí eu vou indo devagarzinho, porque se tiver realmente travando, logo volta. A gente logo... Isso, trava, mas volta, né? Acho que já estamos aqui. Ótimo, voltando. Muito bem. Então, esse esfoliante, ele é um esfoliante que não vai promover a irritação, a sensibilidade, porque ele é físico, tá? Então, só voltando, caso vocês tenham perdido alguma coisa, nós fizemos a pré-higienização com a emulsão de limpeza facial, que nós temos lá ativo, como Poricare, raspa de joá, que são ativos compatíveis e que limpam a pele na profundidade e, inclusive, retirando as partículas poluentes. Nós fizemos uma higienização mais profunda com o sabonete de limpeza à base de tensoativos vegetais, mantém toda a integridade e o pH da pele, e vamos para o ponto da esfoliação. Nós vamos remover simplesmente aquele excesso de queratina e células mortas que estão na superfície, né? Nós vamos afinar essa camada córnea, não tanto para causar sensibilidade, e aqui também eu já tenho ação adstringente. Por isso que no kit limpeza de pele Strass da Terra não tem um produto adstringente, porque os nossos produtos têm a função de fazer a adstringência, ok? Bom, aqui nós temos um esfoliante que ele é uma base gel creme e a sementinha, né, que o cliente fala assim, aquele esfoliante que parece que tem umas coisinhas assim na nossa pele, isso é um esfoliante físico, geralmente com sementes, né, de nozes e semente apricó, que são sementes que foram micro diluídas, assim, elas têm uma gramatura menor e são arredondadas. Quando a gente fala em não esfoliar, por exemplo, a pele com sal, com açúcar ou com outros ingredientes, é porque são partículas pontiagudas que ferem a pele, microscopicamente falando. E quando uma empresa usa semente de nozes moídas, semente de americô ou outros tipos de sementes, essas sementes elas são fragmentadas de forma arredondada, tá? Então, a gente acaba fazendo uma esfoliação superficial. Lembrando, gente, até aqui, todos esses produtos podem ser utilizados em outros protocolos também, tá bom? Então, se você quiser, nós também temos uma aula que não é de limpeza de pele, mas ela está salva no nosso EAD, que você pode usar vários tipos de esfoliante na mesma sessão, mas aí é uma outra sessão. Aí você vai usar o pelinho de diamante, você vai usar o esfoliante mecânico, o físico, o químico e o enzimático, tá? Então, o enzimático, ele também pode ser associado, mas neste protocolo em particular, nós estamos usando somente o esfoliante físico, né? Que tem partículas. Não vamos agredir a pele por demais, vamos conhecer essa pele primeiro. E aí vem a parte polêmica. Nossa, o emoliente. Aí eu vejo assim nas redes sociais. Qual emoliente é melhor? Aí ninguém fala
da base da emoliência, fala de nomes, de grifes, como eu digo, né? Nomes de produto. Gente, todo emoliente vai ser ruim quando a pele está desidratada. Quando a gente vê aqueles vídeos, que eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro de ver vídeo de extração, até vídeo de podologia, eu gosto de ver essas coisas. Mas você percebe que naquele vídeo que fala de extração, você percebe a dificuldade, às vezes, da pessoa, né, fazer a extração, porque a pele está desidratada. Você já parou para pensar que não é o emoliente ou o excesso de calor que faz a emoliência? A pele hidratada, ela faz uma extração muito melhor. Quantas vezes eu parei a limpeza de pele na metade, dei continuidade com uma hidratação e remarquei para a próxima semana. Eu já tenho que passar o home care para minha cliente usar em casa até antes da limpeza de pele. Tá? Porque é importante que essa pele esteja hidratada. E eu vejo todo mundo debatendo. Gente, emoliente é emoliente. Existe uma limitação na Anvisa em relação à porcentagem de trietanolamina. E tem empresas como Extratos da Terra que não usam mais trietanolamina, que é extremamente reativa, que usa o AMP, aminometilpropanodiol, que é a mesma cadeia física da trieta, menos sensibilizante. Não tem outro jeito de fazer emoliência. Ou você faz emoliência porque você está usando um creme, ou você faz emoliência porque você está usando um agente químico, tá? Mas todo mundo tem mesma porcentagem para utilizar. O problema está no profissional e não no produto. Então, tá com dificuldade de fazer extração de comedão? Verifica duas coisas. Primeiro, é comedão ou é hiperqueratinização? Que às vezes a pele está cheia de bolinha e não é comedão. Ela está só engrossada, hiperqueratinizada. E eu vou tratar com produtos que afinem a pele. E tenta fazer uma hidratação e, por favor, indique a hidratação diária para o seu cliente para a gente poder fazer uma limpeza de pele melhor. Nesse caso, o nosso emoliente facial em creme, ele auxilia ao amolecimento do comedão por ser creme. Mas ele não é um creme gordura, não é comedogênico. Tem gente que vê a forma creme e já acha que vai trazer oleosidade para a pele. Não, gente, hoje a gente tem cremes que não tem gordura, tá bom? Nós temos neste produto complexos, inclusive, que são anti-oleosidade. Complexos de agrião, pardana, era, lavanda, limão, quilaia, sálvia. Percebe que tudo, não só a lavanda, como todos esses outros, são plantas, ativos biotecnológicos, que têm a capacidade de retirar o excesso de gordura da nossa pele, mas controlando, não posso retirar totalmente. E para quem gosta, né? Quem gosta da solução emoliente, na verdade eu gosto dos dois. Eu gosto de aplicar o creme e aí pegar aquela pastilhinha de máscara desidratada e aplicar a solução. Eu acho que os dois me fazem uma contribuição muito legal, né? No caso de gestante, eu usaria só o creme. Quem gosta só do creme, ok, né? A gente tem até aqui uma pergunta, se pode-se fazer uma hidratação associada ao vapor de ozônio. No mesmo dia, eu não vou conseguir essa hidratação, ok? A hidratação, eu preciso de alguns dias para que essa pele seja definitivamente hidratada para melhorar a hidratação na hora da emoliência. Mas eu posso seguir com a hidratação junto com a limpeza de pele, sim, tá?
Essa questão de usar duas emoliências, gente, só explicando bastante para não causar polêmica. Eu não estou aumentando o índice de emoliência, eu estou dando duas emoliências diferentes, a cremosa e a solução que tem o AMP. E o uso do calor, ele não é que é indispensável. Ele pode ser usado ou uma máscara térmica ou um vapor de ozônio, né? Então, hoje, muitos profissionais que atendem no home care não conseguem levar o vapor de ozônio, utilizam uma máscara térmica com termostato, como a legislação brasileira solicita, ok? Primeiro viria o creme, que você pode até fazer uma massagem com o creme, e sobre o creme, a solução emoliente em forma de bandagem, compressa, ou com gaze ou com algodão, e uma metodologia que faz também um lucro legal é aquela pastilha de máscara desidratada, que é aquele TNT, você já molha, hidrata a pastilha na solução emoliente e aplica sobre o creme, tá? 10 minutinhos, 15 no máximo de calor, com vapor ou máscara. Se você deixar mais de 20 minutos no calor, também você vai encontrar uma dificuldade na hora da extração. Lembrando, nossa pele não gosta de muita umidade e nem de muito calor, tá bom? Então, sempre o creme antes e a solução depois. E isso vai facilitar a extração, sendo que essa pele já estaria hidratada. Quem faz essa ação na solução emoliente é o AMP. A AMP é uma sigla que vem do aminometilpropanodiol, que é um nomão, né? E olha que interessante, ele já tem uma ação desincrustante também e emoliente. Causa menos irritação que a trieta, mas eu vou fazer uma pausa aqui muito importante. Nossa solução emoliente não pode ser usada com corrente elétrica. Tá bom? Nossa solução emoliente, ela faz uma desencrustação sem precisar do equipamento. Não usamos desencrustante na extratos da terra. Combinado? Ela vai fazer essa ação sem a corrente elétrica. Então, a AMP é um desencrustante que facilita a extração. Também temos aqui extrato de algas. O calor, né, em relação a usar o vapor ou a máscara, tem gente que coloca um papel alumínio, tem gente que coloca um papel osmótico, enfim. A maioria eu sei que aplica uma fonte de calor, mas cuidado com a fonte de calor por muito tempo, tá bom? A solução emoliente, a gente evita usar em clientes gestantes por conta do AMP. A gente, em gestante, a gente faz um protocolo somente com creme emoliente. E podemos, sim, usar a máscara térmica com os nossos produtos. Ou a máscara, ou o vapor, tá? A gente vai, inclusive, usar a solução emoliente ou no algodão, ou na gaze, ou no TNT, que já vai fazer a proteção para a máscara térmica. Só que a dica que eu dou, que tem gente que deixa meia hora na máscara térmica, e aí dificulta a extração e não facilita, tá bom? E aí o próximo passo é a extração. Vamos tirando os emolientes devagar, porque também tem gente que tira tudo. Não, vai tirando de algumas regiões, permanecendo na outra. E vamos fazer a extração para remover os comedões, o microcomedão, tirar aquele excesso de sebo, fazer o arraste que a gente diz.
E aí eu vou dizer para vocês uma forma bem legal de fazer a extração é você já pegar a loção descongestionante e molhar o seu algodão que você vai extrair na loção descongestionante. Sabe por quê? Porque você já vai estar fazendo uma ação bactericida. Agora, isso se você for fazer uma extração manual, né? A gente também pode fazer extração com caneta extratora, com vácuo, com cureta, com pinça. Eu posso ter o apoio da alta frequência pós-extração. Nós estamos falando aqui mais do produto, mas lógico que você pode usar. E muita gente mescla, né? A pressão negativa, que é o vácuo, é muito legal você fazer um arraste com, por exemplo, o bico de pato e depois fazer a extração. Ela ajuda pra caramba. Em algumas regiões, a gente precisa de uma cureta para fazer a extração de algum comedão, né? Então, a gente também tem os apoios. Mas sempre nós vamos utilizar o algodão, né? Cobrindo, revestindo o dedo que já está enluvado, já está com a luva, e eu gosto de umedecer esse algodão na loção descongestionante, tá? E a alta frequência, ela sempre vem depois da extração, não é isso? E a gente vai falar por quê. Eu gosto de umedecer os algodões na loção descongestionante. Os extratores que você usa, por exemplo, pinça, são na autoclave, tudo que é de metal. Os extratores do vácuo, eles são de vidro, né? É importante a gente lembrar que o vidro, ele não é poroso, ele não retém micro-organismos, biologicamente falando, e quando a gente compra um equipamento de vácuo endermo, vem junto uma escovinha. A cada cliente, você vai com detergente ou sabão neutro lavar essas ponteiras de vidro com a escovinha. E os demais, autoclave, tá? Sem autoclave, a gente não consegue a higienização. Mas antes da autoclave, a lavagem com escova e detergente, tá? Muitas pessoas têm a mania, inclusive não só profissionais da estética, manicure, de colocar o material na autoclave, não deixar o tempo suficiente e não lavar antes. Gente, quando a gente usa metais, a gente tem que primeiro lavar com a escovinha, detergente, e depois botar na autoclave, tá bom? Em relação ao vidro, como 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 é que se diz? Alta frequência também, a gente higieniza com álcool 70, né? O vidro. Por isso que o vidro, eles não tem essa porosidade e é um material muito utilizado na estética, né? Assim como aquelas cubetinhas que a gente usa que são maleáveis, que também não tem porosidade, tá? Aquelas estufinhas pequenas, elas não são autoclave, elas não chegam na temperatura ideal. Algumas pessoas, elas utilizam outros recursos, ou vou dar uma dica para vocês. Eu tenho muitas amigas que são podólogas, que trabalham com esse tipo de material, né? E aí você pode compartilhar com uma amiga. Então, eu tenho amigas podólogas que não têm como investir numa autoclave. Elas compram mais material e elas vão numa outra amiga que tem autoclave e se trocam perguntas, tá? Mas as estufinhas, elas não são regulamentadas pela Anvisa, somente as autoclaves. Mas a gente pode compartilhar com uma amiga dentista, uma amiga podóloga. Eu tenho muitas amigas que compartilham, sabe? A estufa. É muito legal. Bom, em relação à loção descongestionante,
que ela pode ser usada no algodão pós-extração, ela pode ser usada numa bandagem, tipo uma compressa, a gente pode utilizar no algodão para extração. Por quê? Porque, claro, aquela questão de toda loção equilibrar o pH, mas essa em particular acalma e descongestiona. Ela vai diminuir aquele avermelhado, aquele edema, auxilia na cicatrização. E os ativos dela, que é a lantoína, que vai acalmar extrato de camomila, lavanda, laranja amarga, que já tem essa questão da cicatrização. Então, por que eu uso a loção descongestionante no algodão que eu faço extração? Porque enquanto eu faço extração, eu já estou acalmando a pele. Aí depois, quando eu finalizo a extração, eu tonifico, né? Totalmente a pele, ou se a pele ficou muito avermelhada, eu faço até uma compressa com a loção descongestionante. Essa loção descongestionante você vai usar em outros protocolos, você pode usar nos olhos, tá? Para acalmar. Eu estou vendo aqui vários comentários sobre a higienização, né? Então, gente, só o álcool 70 ele não elimina resíduo da lavagem de um cliente para o outro, tá? Então, o ideal nos instrumentos é primeiro a lavagem com escova, com detergente neutro ou detergente enzimático, que já faz uma higienização legal, e depois você pode deixar imerso no álcool 70, tá bom? Se for cureta, inclusive, ela impregna, né, aquele sebo. Se você já colocar direto na autoclave, não vai eliminar o resíduo de sebo. Então, é a lavagem, a autoclave, depois, se você quiser também compor com o álcool 70, perfeito, né, antes de usar, na frente do seu cliente, que essas condutas, né, deixam o cliente bem satisfeito, tá? Agora, a gente tem que usar corretamente, porque algumas pessoas, elas não fazem o uso correto, tiram da autoclave antes do tempo, e aí você tem um material contaminado, tá? Então, cuidado. Ah, não tem cuidado? Eu estou transmitindo algumas coisas para o nosso cliente, né? Realmente, biossegurança é tudo. E a gente precisa tomar muito cuidado. Nós somos profissionais da área de saúde, né? Muito importante. Depois de tudo isso, nós vamos finalizar o nosso procedimento com uma máscara calmante. A nossa máscara calmante, além de acalmar, vai tratar a pele, né? A nossa máscara calmante, inclusive, gente, ela tem ingredientes que pode ser usado para uma pele sensível. Sabe aquela pele com rosácea, aquela pele que está avermelhada? Por que eu toco nesse ponto? Porque eu vejo, às vezes, a pessoa comprando um kit e usando só para aquela finalidade, se esquecendo que aquele produto se aplica, muitas vezes, a alguma outro tipo de pele, né? Por exemplo, só voltando na questão da extração, que alguém me solicitou sobre isso, na limpeza de pele, normalmente a gente faz extração dos comedões, né? Que é o acne grau 1. A questão de você fazer extração de lesões inflamatórias, há uma dúvida muito grande. Por quê? Se eu vou extrair uma pápula, que é uma lesão dura, não é conveniente. Quando muitos médicos ou outros profissionais dizem assim, não fazer extração em lesão inflamatória depende da inflamação. Então, eu, Elisete,
como trabalhei, já falei para vocês, com médicos, eles me solicitavam fazer extração de todas as lesões inflamatórias, menos a pápula. Porque a pápula é uma lesão dura, que pode involuir, e se a gente tentar fazer extração, perfurar com agulha, essas coisas, a gente pode torná-la uma lesão inflamatória maior, tá? Então, aí, eu vou convidar vocês que têm dúvidas a assistir a nossa web aula sobre acne, onde a gente explica o que é uma lesão dura, o que é uma lesão mole, o que é uma pápula, o que é uma pústula. A limpeza de pele, ela se aplica a lesões até o grau 2, que são comedões e pústulas. Grau acima do 3, que são nódulos cística, nós só vamos fazer extração se o médico recomendar, porque aí a gente já está tratando de uma lesão inflamatória muito importante, ok? Mas podemos extrair, sim, as pústulas, que são de menos de 1 centímetro, desde que a gente faça a extração efetiva, que retire todo o sebo. Porque quando a gente é um profissional novo, às vezes a gente não faz a extração limpando toda, né, o infundíbulo do folículo, tá? Então, a lesão é maior que 1 centímetro, não toque, não, faça descongestão. E aí eu convido para vocês a assistirem a nossa web aula sobre acne. E o milho, ele é extraído sempre com um material pérfuro cortante, que é a agulha de insulina, porque o milho não é uma lesão acneica. O milho é superficial, recoberto por uma camada, ele é queratina e sebo, ele não é não tem nada a ver com a formação de sebo da glândula sebácea, ele é superficial, e eu preciso sempre romper essa primeira camada do milho. O milho nem pode fazer uma extração profunda, ele é superficial. Então, abro com uma agulha de insulina, que deve ser aberta na frente do cliente, tiro a primeira área, assim, né, para ter um ponto de saída para o milho, tá? Ele adora a região dos olhos, né? Eu tenho muito na região dos lábios, na região dos olhos, e realmente, para a gente tirar dessas regiões, a gente tem que ter muita prática. Tem médicos que não gostam de extrair milho, mas quando a gente tem muita prática e segurança, a gente pode fazer. Mas lembrando, é muito superficial, tá bom? Eu já vi pessoas deixando um hematoma na retirada de milho, porque acha que o milho é profundo, acha que o milho está ali na base do folículo, ele não está ali, está na superfície da pele. A agulha entra em paralelo à pele. Então, eu preciso ter muita prática, muita destreza e muita segurança para fazer essa extração, tá bom? Bom, em relação à máscara, a máscara calmante é uma excelente opção. Mas alguém até comentou, eu gosto de usar mais de uma máscara. Pois é, você sabe que eu também? Eu gosto de aplicar uma máscara calmante, deixar 10 minutos, retirar e depois aplicar, para quem não conhece, a nossa máscara fitomineral, que é de argila, laranja amarga, cravo. Eu gosto muito, sabe? É uma prática minha, particular, usar 2 máscaras. Eu acho muito legal, porque eu acho que uma calma e a outra clareia. E a fitomineral se encaixa aqui extremamente bem. Uma limpeza de pele, ela leva aproximadamente 1 hora. Algumas pessoas fazem 1h30. Às vezes a gente se empolga, né, gente? A gente vê tanto comedão e estica, mas lembra que o cliente está ali desconfortável, tá? Ela acaba ficando cansada na maca, ela não tem tempo. E aí eu vou voltar a dizer para vocês sobre uma outra palestra do nosso terceiro circuito
de conhecimento, que fala sobre valor e preço, que fala, inclusive, em montar o preço. Cuidado com o uso de 2 horas de sessão. 2 horas de sessão, às vezes o cliente não tem essas 2 horas, ele tem 1 hora só. E o seu custo não é para 2 horas, é para 1. Então, faça o custo legal da limpeza de pele. Dá um super lucro. Vamos falar isso já já. Nunca misture produtos. Só misture produtos quando a empresa falar para você, use esse junto com esse. Máscara calmante 10 minutos, tirou máscara fito mineral 10 minutos, tá bom? Gente, produtos cosméticos, quando você mistura no pote, faz coquetel, você acaba tendo muitos problemas em relação ao pH do produto, à formulação. Você pode estar fazendo uma bomba. Nunca misture, a menos que a empresa solicite ou indique, tá bom? Se você usar uma máscara apenas, você pode usar de 15 a 20 minutos no máximo, mas 10 minutos de cada uma. Para quem está tendo problema de tempo, né? Cuidado, eu tive ex-alunas, excelentes profissionais, que precisaram fechar o seu estabelecimento, porque elas cobravam por 1 hora e ofereciam 2 horas de serviço, e não foram adiante, as empresas fecham. Então, a gente pode até depois conversar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Aplicar a máscara de argila sobre a máscara calmante, você não vai ganhar tempo, você está perdendo a de argila sobre ela. Você está perdendo a argila ela não tem contato com a pele e não está tendo benefício nenhum. Sinto, pode chocar, mas quando eu aplico a calmante, a argila depois, a argila, para ter benefício, tem que ter contato com a pele. E não com a outra máscara. Tá bom? Não pode misturar nada. Isso mesmo. E cuidado com essas misturinhas, uma sobre outra. Cuidado. Bom, retirou tudo e aí a gente usa um filtro solar para o cliente para casa, né, gente? Jamais que nós vamos mandá-lo embora sem alguma proteção. E aí eu estou indicando um fotoprotetor de um custo legal, que já vem junto no kit, que tem um rendimento legal, para que você proteja a pele e possa indicar aí o seu cliente o home care. Então, esse produto ele protege dos raios UVA, UVB, previne queimaduras, auxilia nos sinais de envelhecimento, porque ele tem a coenzima Q10, ele tem vitamina E, ele aumenta, inclusive, a produção de colágeno, tá? Tem uma ação antioxidante, é hidratante, então ele não é apenas um filtro solar, ele é um produto também de tratamento. Eu indiquei esse pelo custo e ele, inclusive, está dentro do kit limpeza de pele, tá bom? Aqui nós temos o protocolo, que vocês podem também receber o protocolo aí, vocês, tudo que eu falei passo a passo tá nesse protocolo, tá? Ponto a ponto. O rendimento aproximado é de 40 aplicações, então é muito legal o rendimento, dá um lucro bem legal. E se vocês assistirem, como já passaram aqui para vocês, o link da aula Valor e Preço, vocês vão saber montar o preço de vocês e verificar que não é só o produto, né, que faz. E a frequência vai depender da avaliação, como a gente falou, uma vez por mês, cada 15 dias, né? Sim, vocês podem ter acesso ao protocolo em PDF, tá bom? Uma pergunta, né? Argila feita com soro fisiológico. Nós já falamos sobre isso em várias lives, inclusive a live com a Michele Pasquino, que é uma naturóloga especializada em aromaterapia e geoterapia.
Eu só indico para você argila com água termal. Soro fisiológico, ele não deveria ser usado na estética. Ele tem uma carga iônica de sal e ele tem açúcar na composição. Ele não é compatível com a pele. Tá? Use água termal. Use a aula termal. Tem uma live sobre argiloterapia salva no nosso IGTV da Estratos da Terra Oficial. A professora Michele Pasquino, inclusive, no nosso terceiro circuito de conhecimento, ela fez até um protocolo passo a passo com argila. É fantástico, gente. Nossa, tem tanto material nosso salvo que eu adoro falar sobre eles, tá? Então, a água termal, nós temos ela de 1 litro. Eu não uso água natural nem soro fisiológico. Eu uso só água termal na estética, inclusive umedecendo os meus algodões. Tá bom? Porque eu muitas vezes não confio na água que eu estou usando, então eu só uso água termal. A Estratos da Terra tem de 1 litro. E eu posso dizer para vocês que vale a pena, até em termos financeiros, tá? Vão lá no nosso IGTV, gente. Olha, tem tanta live boa sobre nanoencapsulado. Nós trouxemos profissionais em 2020, assim, profissionais de alta categoria. É muito conhecimento, vale mais do que aulas. Fantástico. Nosso YouTube, nosso EAD, nosso Instagram. Vale a pena recuperar tudo isso, tá bom? E uma lembrança, né? Muito importante, o home care. O home care é o aliado do tratamento. Não posso deixar de indicar, antes até de iniciar o tratamento, o home care. Agora, na limpeza de pele, eu vou indicar aquilo que, mediante a avaliação, que o meu cliente quer tratar. Quer tratar mancha, então eu vou indicar home care para mancha. Quer tratar acne, vou indicar home care para acne, né? Home care para pele oleosa. Alguém falou, inclusive, de vitamina C, lembrando que além do nosso Dermovita C, que é fantástico, a nossa linha anti-oleosidade, ela também tem vitamina C, gente. Quem tem pele excessivamente oleosa, quer diminuir a estrutura dos ósseos, né? O tamanho dos ósseos. Quer tratar a oleosidade, usar vitamina C, nosso kit anti-oleosidade é fantástico. Filtro solar em pó, eu amo de paixão, ó. Sempre com ele. Eu uso translúcido, amo de paixão, mas se você for usar filtro solar em pó nas suas clientes, não use esponja nem pincel, algodão, para não contaminar, ok? Então, a indicação home care, você é quem vai fazer dependendo da idade, do biotipo, do fototipo e da queixa da cliente, tá? Você pode usar tipo um receituário, que elas gostam bastante, né? Então, modelo de receituário para você, passo a passo, que elas gostam também. Para quem usa esponjinha descartável no pó, fantástico. Uma outra conduta também é você entregar a esponjinha para o seu cliente, mas não reaplique. Bom, eu falo muito, né? A gente vai falar só de limpeza de pele, na verdade, fala de um monte de outros assuntos, na verdade, né? Para quem tem a conduta, inclusive, de usar o filtro solar em pó, eu acho legal, porque causa degustação na cliente. Quando você usa algo que você quer vender e ela experimentou, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, a gente pode usar uma esponjinha baratinha e entregar para ela, já vai entrar lá no valor. Qualquer esponjinha baratinha que você compre até no Mercado Livre e você entrega para ela. Elas adoram esse tipo de coisa. E uma outra dica que a gente pode dar aqui no Home Care, ó, esse modelo de receituário também você pode pedir para quem te atende ou para nós aqui da fábrica. Elas gostam de receber algo na mão.
E se você tem dificuldade de indicar o home care, coloque o home care no preço do tratamento, tá bom? E entregue para ela como se aquilo fosse gratuito, mas está pago no tratamento. É uma forma muito legal. Mas durante essa pandemia, muita gente acabou se descobrindo como vendedora. Nós temos vários RAs, que são os revendedores autorizados, que você pode se tornar um também, e revender a linha home care e fazer uma lucratividade interessante para você também. Então, nós temos muitos assuntos para conversar e eu convido vocês, então, a participarem das nossas lives que estão acontecendo nas quartas-feiras, às 20 horas, através do Instagram. Eu convido vocês, através do nosso YouTube, às terças-feiras, 9 horas da manhã, as nossas web aulas. As web aulas vão ser nesse formato. Nós também vamos ter talk show, que nós estamos preparando para vocês, com profissionais, professores da área, esteticistas, que venham trazer suas experiências, tá? Nós vamos ter alguns convidados também. Então, tem muita coisa para acontecer às terças-feiras, de manhã, pelo YouTube, às 9 horas da manhã. E as nossas lives das quartas-feiras, e também vocês conhecerem como é o nosso sistema de revenda autorizada Home Care, que vai te dar uma coisa positiva na indicação do Home Care. Eu sei que muita gente tem dificuldade de vender o Home Care. E uma dica que a gente dá é inserir o Home Care no tratamento. E quem tem facilidade de vender, gente, é uma lucratividade muito legal, tá bom? Eu espero ter contribuído de forma nesse tema que é o início de toda a nossa carreira, que é o início de todos os nossos protocolos. Eu me coloco à disposição de vocês. Nossa equipe Extratos da Terra passou aqui nos bate-papos, vocês podem recuperar, né? Vocês estão tendo todas as informações e os links aqui da nossa equipe no bate-papo. Quanto ao certificado também, já vamos ter aqui as informações. Procurem os distribuidores mais próximos de vocês, eles vão dar apoio maravilhoso para vocês, todo o apoio que vocês precisarem, tá bom? Então, a nossa equipe aqui, se puder reforçar a questão do certificado. E também, olha só, já falei do Instagram oficial, Facebook, Instagram, e eu vou dar uma sugestão para vocês, que além de como a gente vai obter o certificado, eu gostaria que a nossa equipe passasse o link do nosso blog. Gente, o nosso blog tem muita coisa boa, que a gente vai aprender muito através do nosso blog, tá? Visitem tudo que a gente tem. E o meu Instagram particular, se alguém depois tiver alguma coisa em particular, é Técnica Elisete, o meu Instagram. Então, vou pedir aqui para a nossa equipe. Tem como passar aqui para a gente o link do EAD e como elas conseguem o protocolo. O certificado, acredito que será pelo nosso distribuidor que convidou vocês. Olha só, já está aqui o link extratosdaterra.com.br/blog. Tá bom? Entra lá, gente, vocês vão se surpreender. O nosso IAD já está aqui também. Olha quanto material, pode ser que vocês nem soubessem que todo esse material está disponível para vocês, tá? E com certeza será emitido por quem os convidou. Ah, e não esqueça, olha, ainda dá tempo. Eu vou até parar o compartilhamento, gente, para vocês fazerem uma foto. Façam uma foto
Postem nas redes sociais. Marquem quem te convidou, o distribuidor que te convidou. Marque Extratos da Terra. Me marca também, Técnica Elisete. Vamos fazer um movimento nas redes sociais. Já tirou um monte de print, Aline? Então me marca, porque ó, eu sou péssima, não tirei nenhum, tá bom? Então, gente, um bom dia. Espero ter contribuído. Fico muito feliz com vocês aqui e com o pessoal do YouTube também. Um grande beijo e espero vocês nas próximas oportunidades.